Olá! Hoje eu vou te dar algumas informações importantes para você dar uma olhada para ver se seu violino está ajustado e montado. Como eu te falei na primeira aula, o ideal é que você leve o seu violino no luthier para ele ajustar o seu instrumento e deixar ele prontinho só para você estudar, certo? Mas eu vou te dar algumas informações gerais para você observar no seu instrumento. Primeira coisa delas é para você perceber se o cavalete vai estar reto dessa maneira. É muito importante que o cavalete esteja bastante reto, nem nessa posição e nem nessa posição, certo? O caminho que cada corda faz está bem aqui no cavalete. Então, tá vendo que elas têm um espaço entre elas. É muito importante que você observe isso também, certo? Vê se a corda está até o fim aqui nos microafinadores. E também ver se as cordas estão dessa maneira aqui. Também cada uma tem seu espaço aqui na região da voluta e das cravelhas. Em breve eu vou te mostrar todas essas partes do violino, não se preocupe. Se caso o seu cavalete esteja um pouco troncho, ou seja, um pouco virado, tenha muito cuidado quando for manuseá-lo, porque tá vendo que ele é muito fino, ele é realmente muito fino e frágil. Então, tenta pegar aqui bem na base do cavalete e mexer um pouco para frente ou um pouco para trás. Para fazer isso, você precisa afrouxar as cordas, porque aí elas vão estar menos tensas e você vai ter menos risco de entrouxar mais ainda o cavalete, certo? Como você afrouxa as cordas? Você vai pegar esses dois dedos, polegar e indicador, colocar na base da cravelha e vai girar para você. Ou seja, você vai girar no sentido anti-horário. Assim, você vai afrouxar as cordas, elas vão ficar um pouquinho moles e assim o cavalete ele vai poder ser movido com mais facilidade. Agora eu vou te ensinar como afinar o violino. Você vai precisar daquele aplicativo de afinador que eu te passei nas aulas anteriores. Você já baixou ele? Então, se você ainda não baixou, pause agora essa aula e vai lá baixar o aplicativo. Baixou? Então vamos lá. Você pode afinar cada corda, que eu vou te dizer o nome delas agora, pela sua frequência, certo? Então a corda Sol tem a frequência de 196 Hz. A corda Ré tem 293 Hz. A corda Lá tem 440 Hz. A corda Mi tem 659 Hz. Assim, é uma maneira bastante fácil, porque você vai buscando nos números. E como é que você vai fazer? Se tiver abaixo desse número, você vai girar o microafinador aqui embaixo no sentido horário, que é para subir a nota, ela vai ficar um pouco mais aguda. Se tiver além desse número, você vai girar no sentido anti-horário. Assim ela vai ficar mais grave. Se o número tiver muito além ou muito antes do ideal, você vai precisar mexer aqui nas cravelhas. O que é que eu vou te ensinar? Apoie o violino no seu corpo. Como eu te falei, pega um polegar indicador e gira a cravelha, certo? Ou gira no sentido anti-horário para afrouxar, ou gira no sentido horário para subir. É a mesma coisa do microafinador. Só que com as cravelhas você precisa mexer elas com muita calma. Por quê? Porque elas andam muito mais números do que o microafinador. Por isso que o nome dele é micro, certo? Uma outra forma de afinar é você ver o ponteiro da nota. Por exemplo, eu quero a nota Lá, certo? No ponteiro do afinador, talvez esteja um pouquinho antes da palavra Lá, ou seja, talvez esteja indicando um pouco vermelho e o ideal fique verde, ou se não tiver cor, você vai olhar o ponteiro um pouquinho antes da palavra Lá.
E aí você vai também girando até chegar na palavra lá. Ou se tiver depois, você vai girar no sentido anti-horário. Dessa forma, é muito importante você observar aquela sequência das notas que eu já te falei na outra aula. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ou seja, se por acaso você está afinando a lá e quando aparece lá no aplicativo tem um sol, isso quer dizer que você vai ter que subir ou descer? Você vai precisar subir, porque perto do sol tem a lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Ou seja, o sol está antes do lá, você precisa subir até o lá. E se caso, no mesmo exemplo da corda lá, e se caso tiver a nota dó, tá muito agudo, você precisa descer. No começo, já que você não vai ter as notas na cabeça, no ouvido, porque você ainda vai estar escutando as gravações, você ainda vai estar se familiarizando com o som do violino e com o som das notas, você pode afinar pelos hertz. É mais confiável. Mas se você já tiver uma noção, por favor, afine dessa maneira, pelos ponteiros. Por fim, não esqueça de escutar as gravações. Até a próxima aula!